Boa noite, irmãos. Na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria estar com os meus irmãos aqui nessa noite, podermos juntos compartilhar, como já foi dito, a exposição da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E bom também aproveitar que nesses 2 dias foi feita uma belíssima introdução a respeito da carta. Então nós podemos resumir e já partir para uma análise do próprio texto que está nessa noite, para que a gente estude junto, reflita nessa noite, nessa exposição tão especial da carta. Então, brevemente, lembrando que a passagem do apóstolo Paulo de Silvano ou Silas e também de Timóteo por Tessalônica ocorreu, está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e nesse episódio, nesse momento, aqueles servos do Senhor passaram ali 3 semanas que pregaram o Evangelho, a palavra bendita do Senhor, e pregando o Evangelho foram tremendamente desafiados por perseguidores, judeus que estavam naquele lugar, que não entendiam a mensagem do Evangelho da forma como o apóstolo pregava, esse caminho, o novo caminho ensinado pelo apóstolo Paulo, a mensagem de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses perseguidores foram tão cruéis ao ponto de estarem fazendo com que um dos servos de Deus, chamado Jason, naquela cidade, fosse preso. Ele se colocou diante dessa situação, meio que comprou toda a confusão para si mesmo, e ele foi preso. E na sequência, há um acordo para a soltura, que a Bíblia chama de fiança, pagando a fiança. Então houve, como que alguns estudiosos dizem, um acordo de que Paulo vai embora da cidade e a gente solta Jason. E assim foi feito. Jason foi solto, porém Paulo, Silas e Timóteo tiveram que partir para Bereia. E então, pregando em Bereia, diz a palavra do Senhor que aqueles irmãos de Bereia eram mais excelentes, eram mais irmãos que olhavam para a palavra de Deus, e eles iam consultar para ver se essas coisas eram assim. A palavra do Senhor chama de nobres, eram mais nobres que os crentes de Tessalônicas. Os cristãos de Tessalônica agora sabem que Paulo está pregando em Bereia, e aqueles perseguidores de Tessalônica vão até Bereia, ficam sabendo, 160 quilômetros mais ou menos a distância, eles vão até ali, e eles então instigam as autoridades a também expulsar os apóstolos Paulo, Silas e Timóteo daquela cidade. E eles então, saindo dali, vão para Atenas. E de Atenas, e alguns estudiosos falam que de Corinto, o apóstolo Paulo começa a ficar com uma preocupação grande. Irmãos, falar da preocupação de Paulo, que nós vamos elaborar um pouco essa noite, nós não temos muito a dimensão desse nível de preocupação. A preocupação que Paulo teve, ela traz a ele uma ideia de sofrimento tão grande, que ele chega a afirmar no momento que recebe notícias daquela igreja, que ele voltou a viver. Significa que o sofrimento de Paulo anteriormente foi como um sofrimento de alguém que está a ponto de morrer, ou está morrendo, alguém que está nas agonias da morte. Ele sofreu uma tristeza profunda em imaginar que aqueles irmãos que receberam o Evangelho naquelas 3 semanas e se converteram a Jesus, pudessem facilmente abandonar a fé pelas tentações do diabo. Ficou registrado isso também na epístola que nós, no capítulo que veremos nessa noite. Ele temia que, assim como o Senhor ensinou na parábola do semeador, que saiu a semear, que alguma semente pudesse ter causado uma profunda, ou transformação naqueles irmãos, mas de algum modo Satanás estava roubando a alegria daqueles irmãos, e estava. Mas quando Timóteo, que foi o emissário enviado para tirar essas preocupações do apóstolo Paulo, ele não poderia ir, ele estava decretada a sua prisão em qualquer lugar de Bereia ou de Tessalônica que ele aparecesse, mas ele enviou Timóteo, que não estava talvez com a prisão decretada. E ele então envia Timóteo e diz: Timóteo, exorta aqueles irmãos, confirma aqueles irmãos, prega de novo para aqueles irmãos. E mais uma vez o Evangelho é pregado. Irmãos, quando Timóteo volta trazendo notícias de que, tendo passado aquele tempo com os irmãos, a fé daqueles irmãos estava firme no Senhor,
inabalável, Paulo, um sentimento oposto agora, aquele de profunda tristeza, de sentimento de alguém que está angustiando, com alguém que está angustiando na morte. Paulo começa a sorrir, se alegrar, vibrar, pular de alegria talvez, mas ele fala disso no texto, deixando claro o quanto alegre ele ficou, porque aqueles irmãos estavam firmes na fé. E eu falei propositalmente 3 vezes, ou 3 momentos que o Evangelho do Senhor foi pregado. Em primeiro lugar, Paulo passou 3 semanas pregando o Evangelho. Em segundo lugar, Timóteo foi enviado para confirmar o Evangelho, para ver, para sondar aqueles irmãos, e o texto diz, confirmar e exortar, pregando o Evangelho. E no terceiro momento, é enviado cartas a esses irmãos com a mensagem do Evangelho. Paulo tinha uma convicção de que somente a mensagem do Evangelho, somente o Evangelho do Senhor Jesus, somente a palavra do Evangelho pode dar à igreja fortalecimento, pode dar à igreja o poder que ela precisa, especialmente para enfrentar as adversidades. E é sobre isso que nós vamos agora meditar. Leia comigo, texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 3. O título na palavra do Senhor está: Paulo envia-lhes Timóteo, as boas notícias trazidas por este ao apóstolo. Nós vamos meditar sobre o tema: o Evangelho é o poder de Deus para a sua igreja, inclusive para enfrentar as adversidades da vida. O primeiro versículo diz: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, e que o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Veja que chega naquela igreja agora alguém não tão conhecido como o apóstolo Paulo, alguém que talvez a igreja em Tessalônica não tivesse tão esperançosa de rever, porque o líder era Paulo, porque o apóstolo plantador era Paulo. E nesse primeiro momento, pensando nessa verdade de que o Evangelho é o poder de Deus para a sua igreja, inclusive para enfrentar as adversidades da vida, eu já quero pensar com a igreja que o Evangelho fortalece a fé da igreja, é o Evangelho que dá fortalecimento. E veja, uma expectativa talvez de que recebessem um dia desses, meio que escondido, meio que trazido, debaixo de alguma situação meio
guardada, mas que o apóstolo Paulo aparecesse por ali, fosse até uma casa daqueles irmãos, fosse rever a igreja, mas de repente chega Timóteo. Você pode imaginar o desapontamento de alguns, porque esperavam o grande líder? Na verdade, o que Paulo ensina já nesse primeiro momento àquela igreja é: independentemente do instrumento, independentemente do vaso, independentemente de quem é a pessoa usada por Deus na transmissão do Evangelho, para a confirmação do Evangelho, o que é poderoso não é o ser que está por trás da palavra de Deus. O que é poderoso não é o instrumento, não é o pastor, não é o líder, não é o apóstolo. O que tem poder é a palavra de Deus, é o Evangelho de Deus, esse que tem poder. Então aqueles irmãos recebem Timóteo, trazendo a preocupação do apóstolo, já dando essa primeira instrução didática à igreja, de que a igreja precisava receber. E é por isso que nos primeiros versículos, versículo 2, Paulo tem uma vontade de falar um pouco mais de quem é Timóteo, quem é esse homem que ele enviou. Versículo 2, acompanhe na sua Bíblia quando ele diz: e enviamos nosso irmão Timóteo, diáconos de Deus, é a palavra ministro aqui, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Olha, eu não estou mandando alguém descrente, estou mandando um crente no Senhor Jesus. Olha, não estou enviando alguém que eu desconheço, é um irmão querido, é um amado nosso. Eu não estou enviando alguém que vai ter corpo mole durante o seu ministério. É alguém que eu confio porque é ministro, é diácono, ele serve, ele trabalha em prol do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo dá todas as características do Timóteo, a quem ele envia, do discípulo Timóteo, a quem está sendo enviado. E esse envio faz com que a igreja receba mais uma vez a confirmação e a exortação do Evangelho, como já disse, e aquela igreja entende a preocupação do apóstolo, entende mais uma vez o amor de Paulo por aquela igreja, quando eles percebem naquilo que Timóteo diz, naquilo que Timóteo fala, o quanto Paulo e aqueles irmãos apóstolos amavam aquela igreja. Queridos, o Evangelho trouxe encorajamento para aqueles irmãos. Imaginem vocês que Jason já tinha sido preso em ameaças de morte. Imagine também vocês que nós estamos aqui por volta do ano de número 50 da igreja cristã, tempos em que a igreja foi duramente perseguida em todos os lugares, e tanto estava perseguida em Jerusalém, como também no mundo grego, romano. Essa igreja do Senhor Jesus passou pelas maiores e duras perseguições que a igreja de Cristo na terra já enfrentou, quando ela foi perseguida por imperadores, por pessoas que tinham autoridade política, mas também foi perseguida por pessoas da autoridade eclesiástica, muitas vezes como o próprio Senhor foi perseguido pelas autoridades eclesiásticas em Jerusalém. E aqueles irmãos estavam temerosos pela sua vida, pela sua família, temerosos de que a qualquer momento podiam ser presos por causa do nome de Cristo, esse nome que eles acabaram de confessar a fé, esse nome a quem eles acabaram de devotar a sua vida. Eles podiam estar abalados, abatidos, frustrados. Paulo não estava de forma nenhuma preocupado à toa, preocupado em vão. A preocupação era lícita, era real, era razoável, porque Paulo entendia que o inimigo, o tentador, como ele chama aqui no texto, estava furioso contra a igreja e perseguindo a igreja para matar cristãos, para destruir a fé dos cristãos. Os cristãos de Tessalônicas e em todo lugar precisam saber que os sofrimentos do tempo presente fazem parte do grande projeto, do grande propósito de Deus para a sua igreja, porque é após o sofrimento, é depois de sermos perseguidos, tentados e provados, é que nós podemos ser aprovados. Seminaristas que estão aqui sabem bem, não tem como ganhar nota de graça. São raros os professores que ministram alguma nota por participação apenas, pela presença apenas. Louve a Deus por esses, que dão nota sim. Mas a grande maioria das vezes você tem que trabalhar e trabalhar duro, se esforçar e se esforçar muito. Na escola convencional é assim também. Todos os que já estudaram ou estudam ainda, fazem algum tipo de estudo, seja acadêmico, seja em nível de mestrado, doutorado, sabe o quanto é
sofrível, quanto é difícil você adquirir uma aprovação. E é assim também na vida do crente. É preciso passar pelas provas da vida, é preciso enfrentar as dificuldades na vida, e assim ser aprovado diante de Deus, e assim receber a aprovação de Deus. Aqueles irmãos sabiam disso, e Paulo fala sobre isso. Vocês sabiam, a fim de que ninguém se inquiete, versículo 3, com essas tribulações, tanto nossas, as de Paulo, quanto as de vocês, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. E versículo 4, pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. A predição aqui, longe de ser algo bastante místico, de predileções, de alguém profeta, né? A predição que Paulo está falando é aquela que ele recebeu lá em Atos 9, no dia do seu chamado, Atos 9, 10 e assim por diante, quando Jesus, ao se encontrar com ele em caminho de Damasco, quem da igreja pode completar o chamado de Paulo? Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Que mais? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os arguilhões de Deus. Que mais? Em outras palavras, eu mostrarei a você o quanto, vamos lá, o quanto importa sofrer pelo meu nome, disse Deus. Veja, o chamado desse homem é o chamado para sofrer. E Paulo tinha avisado isso para aqueles irmãos em Tessalônica, para aqueles irmãos não ficarem tristes, porque ele foi chamado para isso, foi chamado para viver um ministério que haveria de ter sofrimento. E ele disse: predissemos isso, falamos isso para vocês, não fiquem tristes, porque foi para isso que nós fomos chamados. É assim mesmo que a igreja precisa viver, sabe, irmãos? Nisso a gente relembra as palavras do Senhor: no mundo tereis aflições. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus passarão por aflições. E sabe o que fortalece a igreja para enfrentar as aflições? O Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus é o fortalecimento da igreja. A palavra do Senhor exposta fielmente é o fortalecimento da igreja. Mas tem uma outra verdade sobre o Evangelho sendo o poder de Deus. Além de fortalecer, a fé fortalecida pelo Evangelho produz alegria e conforto. Aqueles irmãos causaram grande alegria no apóstolo Paulo e nos seus colegas de ministério Timóteo e Silas. A partir do versículo 6, a palavra do Senhor, ela nos diz que: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados. Então, quando o Evangelho fortalece a igreja, quando o Evangelho está fortalecendo a fé da igreja, essa fé fortalecida e a notícia de que a igreja está sendo fortalecida no Senhor, crescendo no Senhor, amadurecendo no Senhor, traz consolo para muitos, traz alegria para muitos. Imagine você receber a notícia que a segunda igreja aqui em Ji-Paraná está recebendo 10 novos membros. Imagine você estar numa igreja que não recebeu nenhum membro aquele ano. No coração do crente não causa inveja, no coração do servo fiel ao Senhor não causa nenhum tipo de sentimento diabólico, mas causa em nós uma alegria de que aquela igreja está vivendo o evangelho genuíno do Senhor, está então colhendo os frutos daquele evangelho pregado, do fortalecimento da fé daquela cidade, daqueles irmãos, daquele lugar. Então, notícias de conversões, notícias de restauração, de batismo, profissão de fé, deve sempre nos trazer a memória de que é o evangelho sendo pregado ali, e o Senhor agindo por meio desse evangelho, trazendo crescimento àquela igreja. Então, o evangelho produz alegria e conforto. Timóteo trouxe as boas notícias, falando bem da fé daqueles irmãos, do amor daqueles irmãos, versículo 6, e no versículo 7,
Paulo fica animado, consolado. E no versículo 8 ele fala: porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. E com isso tudo, Paulo, no versículo 9, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós, outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus? Sabe, irmãos, a alegria de Paulo, segundo Calvino, ele diz assim: falando assim, Paulo declara que não pode encontrar uma expressão, uma palavra exata de gratidão que alcance a medida da sua alegria. Ele afirma que se regozija diante de Deus, ou seja, verdadeiramente e sem qualquer pretensão. Ele estava de fato alegre, ele estava de fato feliz, ele estava de fato contente com aquilo que o Senhor havia feito naqueles irmãos, apesar das tribulações, apesar das aflições, apesar da prisão de Paulo, apesar da fuga de Paulo, apesar de toda a tribulação, aquela igreja permanecia fiel. Isso trouxe alegria genuína. Em nossos dias falaremos: não tenho palavras, não tenho condições de agradecer, ou nós repetiríamos salmos de gratidão a Deus. Alguns só dizem assim: ô glória. Outros dão um grito de alegria, de aleluia diante de Deus quando um pecador se arrepende. E no céu, o que acontece? Uma festa, um regozijo, quando um pecador se arrepende, quando um pecador está firmado no Senhor. Assim, queridos, aquela notícia da fé, do fortalecimento daqueles irmãos, trouxe grande alegria, e Paulo e aqueles outros apóstolos louvaram a Deus por aqueles irmãos. E já a terceira verdade sobre o poder do Evangelho é aquilo que nós já começamos a falar pouco atrás, que o Evangelho, que é continuamente exposto, como estava sendo naquele lugar, tanto pelo Evangelho das 3 semanas pregado por Paulo, quanto da confirmação e exortação trazida por Timóteo, que era o Evangelho do Senhor, e agora as cartas do Evangelho chegado àqueles irmãos. Essa contínua exposição do Evangelho estava produzindo naquela igreja maturidade, estava produzindo crescimento, estava produzindo comunhão. Eu queria que seus olhos voltassem agora no texto do capítulo 2, versículo 13, esse texto não foi exposto no dia de ontem, né, a preleção se concentrou nos primeiros 12 versículos do capítulo 2, então agora nós vamos ter a oportunidade de ler o versículo 13 a 16. Eu queria convidar a igreja para ler comigo. Todos encontraram? Vamos então, capítulo 2, versos 13 a 16, juntos. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Deus traria vingança, Deus traria juízo, Deus faria justiça por tanta perseguição que os gentios estavam também causando à igreja gentílica, tanto quanto os judeus causavam à igreja na Judéia. Irmãos, o Senhor deixa nos revelado que a igreja em Tessalônica ouviu a palavra e acolheu como palavra vinda de Deus.
É assim que a igreja do Senhor Jesus, abrindo agora novamente um parênteses, é que a igreja do Senhor Jesus sempre acolha da boca do servo de Deus, seja um pastor, um seminarista, seja um líder da igreja, um presbítero, um diácono da igreja, que ministra o evangelho do Senhor, receba não como de homem, não como palavra humana, mas receba como palavra de Deus. Eis a razão de muita dificuldade de alguns professores, eu faço parte desse grupo, muita dificuldade de fazer avaliações de sermões, de estar incumbido na tarefa de sentar e anotar e fazer crítica de sermão, tanto na cadeira aqui no seminário, quanto no tempo do presbitério, ao examinar candidatos. Porque todas as vezes que um servo de Deus abre a palavra do Senhor e ministra o evangelho, eu recebo como palavra de Deus ao meu coração. Então é muito difícil fazer a tarefa acadêmica de fazer uma crítica, de fazer alguma análise para desvendar ali alguns erros, algumas ideias erradas. Nós precisamos fazer. Não podemos permitir que os seminaristas saiam do seminário e nem um candidato passe pelo presbitério com erros graves teológicos. Temos que corrigir, sim. Com erros graves na área homilética, temos que corrigir também. Erros bíblicos, erros de toda sorte que não se pode aceitar do ministro do evangelho. Precisamos fazer as correções, mas há uma dificuldade por causa da ideia de receber a palavra como palavra de Deus. Então é com muito temor e tremor que eu faço tal avaliação. E creio que é assim também meus colegas, professores e pastores, quando têm que avaliar uma pessoa, um irmão. Queridos, aqueles irmãos receberam a palavra, não como de homens, mas como de Deus. E a igreja estava crescendo em maturidade, porque recebeu a palavra como de Deus. Aquela igreja estava, na verdade, recebendo exortação da parte do Senhor, e na oração de Paulo, você entende como essa igreja estava crescendo, porque é o desejo de Paulo que aqueles irmãos continuassem a crescer. Vamos juntos olhar a oração de Paulo, a partir do versículo 11 do capítulo 3. Diz assim o texto: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. William Hendrick se diz assim: o conteúdo da oração de Paulo, ou da petição, é expresso em duas locuções infinitivas, mas ambas realmente expressam uma só ideia, ou seja, que a providência de Deus lhes permitisse voltar para lá. Paulo desejava rever aqueles irmãos, que Deus abrisse o caminho, já que havia esse impedimento de prisão, e pessoas que estavam contra o apóstolo, que Deus mesmo fosse providente em abrir o caminho, a fim de que uma vez mais pudessem ver os rostos, ou seja, estar presente entre aqueles irmãos e regozijar-se na companhia daqueles crentes tessalonicenses. Hendrick continua: a fim de suprir as deficiências. De que deficiências Paulo se refere? Provavelmente nas respostas trazidas na carta a respeito da vinda do Senhor, quem sabe era uma das dúvidas daqueles irmãos, e quem sabe não tinha ficado muito claro ainda para aqueles irmãos a respeito da volta do Senhor, e é um dos assuntos prediletos aqui na carta. Se você quer ver, pudesse perceber, no final do primeiro capítulo, o último versículo diz: e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. No final do capítulo 2, o último versículo diz: a fim de que seja o vosso coração confirmado em... estou lendo o capítulo 3, versículo 2. Pois, quem é a nossa esperança ou alegria? Versículo 19. Ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a vossa alegria. Ele trata isso no final do capítulo 1, no final do capítulo 2, no final do capítulo 3 que acabamos de ler, no final do capítulo 4.
Depois nós, versículo 17, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então no final do capítulo 5 também ele fala sobre a vinda do Senhor, no versículo 4, e no final do capítulo 5 também, versículo 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. São matérias para quinta e sexta-feira, com certeza, tratar a respeito da vinda do Senhor, mas com toda possibilidade, é razoável pensar que uma das deficiências ainda da fé daqueles irmãos fosse o tratamento ou o cuidado dos apóstolos para fazê-los entender melhor a respeito da vinda do nosso Senhor. E Paulo fala sobre suprir, tem um significado interessante, irmãos, porque o primeiro significado, a ideia que Hendricks traz aqui sobre entretecer, unir, suprir, é uma ideia de um artesão que está fazendo o seu trabalho artesanal, com as mãos está fazendo ligações de pontos, uma mulher que está bordando, e ela precisa então, ponto a ponto, ir fazendo o ligamento, fazendo todas as junções. Então esse trabalho artesanato era a ideia original desse verbo, suprir o que ainda falta na vossa fé. É o desejo de Paulo, ir ver aqueles irmãos e continuar suprindo a fé daqueles irmãos. Queridos, versículos 11 a 13, se pudéssemos resumir do capítulo 3, Paulo está dizendo que o Evangelho de Cristo permita que vocês continuem crescendo, que o Evangelho de Cristo traga maturidade a vocês, que o Evangelho do Senhor Jesus traga também no versículos 12 e 13, comunhão a vocês, aumente a comunhão, o amor de vocês uns para com os outros. O Evangelho pode fazer com que a comunhão seja aumentada, mas tem uma palavra nessa oração que nós precisamos pensar sobre ela, eu quero chamar a sua atenção. É interessante que quando Paulo começa a oração, ele diz, ora, o nosso mesmo Deus e Pai do Senhor Jesus dirige-nos o caminho, versículo 12, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. É comum na igreja nós tratarmos da comunhão, dizendo, você é responsável, por ter comunhão com o seu irmão, você precisa fazer tudo o que pode fazer pela comunhão com o seu irmão, e não tem um grande problema dizer dessa forma, mas para Paulo, e Paulo estava convencido de que comunhão e amor, o único que pode verdadeiramente trazer ao coração da igreja, a vida da igreja, a prática da igreja, é o Senhor. Por isso ele diz que o Senhor faça o amor crescer, o Senhor faça a comunhão crescer, porque se a igreja tentar fazer comunhão, vai virar um clube social, vai se transformar num momento em que a igreja está ali, como qualquer instituição faz, um comes e bebes, um momento agradável entre amigos, a turma do futebol, a turma do vôlei. Isso não significa comunhão. A grande diferença entre amizade e comunhão é que a comunhão verdadeira, ela vem de Deus, é o Senhor que faz, é o Senhor que promove, e ela leva a outra pessoa à presença de Deus, ela ajuda a pessoa a chegar mais perto de Deus. É isso que Paulo queria para aquela igreja, muito mais do que apenas ter amizade uns com os outros, era para o Senhor fazer, que aqueles irmãos estivessem abertos, que o Evangelho pudesse causar neles, da parte vindo de Deus, a comunhão e o amor sendo aumentado naquela comunidade em Tessalônica. Queridos, que nós possamos querer isso em nossa igreja, desejar isso em nossa igreja, que Deus promova, que Deus faça o amor crescer e a comunhão também crescer. E assim, Paulo instrui aqueles irmãos, como acabei de dizer, com a vinda de Jesus. Ele conforta com a vinda de Jesus, dizendo, olha, o amor de vocês precisa crescer, a comunhão também, e a santidade também, porque santidade tem a ver com parousia, tem a ver com a vinda do Senhor Jesus, tem a ver com a doutrina escatológica. Irmãos, a doutrina da escatologia está muito mal resolvida em muitas igrejas, porque muitas igrejas pensam em escatologia, em dar muitos e muitos cursos do Apocalipse,
entremeiam ali com o livro de Daniel, com livros na carta de Tessalonicenses, que trata da vinda de Jesus, ou do Evangelho, quando Jesus fala da sua vinda, e pensa que escatologia é isso. Escatologia, irmãos, precisa redundar em prática. A escatologia genuína, verdadeira, ela tem que trazer para a igreja um viver santo, um viver em santidade. É isso que Paulo deseja à igreja e pede à igreja, a fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Senhor e na vinda do nosso Senhor. Então, para que o Senhor volte, nós precisamos entender que a igreja deve estar vivendo santidade, buscando santificar-se, pois sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Queridos, essa é a instrução de Paulo para a igreja. E agora, nos minutos finais, eu quero trazer uma aplicação para os pastores, seminaristas, presbíteros aqui presentes. Eu quero então me fazer valer de uma explicação dada também pelo doutor Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que esse texto do capítulo 3 revela também umas características. Nós vamos continuar, porque ontem trabalhamos sobre características, trabalhamos sobre marcas de um pastor. Eu quero falar um pouco mais. Eu vou então rapidamente trazer as 7 marcas que nós encontramos aqui no capítulo 3. A primeira delas, que um pastor de almas, que está servindo a Deus numa igreja, tem uma grande preocupação, uma real preocupação para com a igreja de Deus. Ficou muito claro isso em todo o texto. Paulo tinha uma preocupação genuína, sincera. Isso ficou exposto em tudo o que ele sofreu em sair de Tessalônica para Bereia, de Bereia fugido para Atenas, e de Atenas imaginar que o tentador estava lá tirando a fé daqueles irmãos, estava iludindo de alguma maneira aqueles irmãos, e estava roubando aquilo que foi plantado. Mas uma segunda marca, além de preocupar-se, um pastor de alma genuíno é aquele que pensa mais no bem-estar da igreja do que no seu próprio bem-estar. E nós falamos longamente sobre isso ontem, quando no capítulo 2, ele diz: eu estava a ponto de dar a minha própria vida, se fosse possível, por vocês. Eu abdiquei do salário, abdiquei da côngrua, abdiquei do meu sustento diante de vocês, porque eu sabia que vocês não tinham condições. E eu fui trabalhar, eu fui construir as tendas e me esforçar, e ainda assim pregar o evangelho. Então eu sofria dobrado por causa do amor que eu tenho por vocês. Eu sei que muitos pastores se levantam com bons argumentos, e alguns estudiosos, contra o trabalho de um pastor, quando ele entende que ele precisa contribuir com a renda da sua família e da igreja, tendo um trabalho fora do trabalho eclesiástico. Mas é preciso que a gente perceba, pelo menos nessa situação de uma igreja carente, de uma igreja que não tinha o sustento necessário, foi razoável perante Deus, na vida de Paulo, em que ele se esforçasse por aqueles irmãos. E mais razoável agora é Paulo dizer: eu prefiro ficar só e abandonado, embora tenha uma discussão se Silas ficou ou não com ele. Lá em Atos capítulo 17, versículos 15 e 16, ele diz que estava aguardando Timóteo e Silas. Mas nesse momento do capítulo 3 de Tessalonicenses, ele está falando nós ficamos, ele fala no plural. E é por causa desse plural que algumas pessoas dizem que ele não estava só no sentido solitário, sem nenhum outro irmão. Mas, conforme Atos, Silas também não está lá. Então pode ser somente uma forma literária de dizer em Tessalonicenses que ele preferiu ficar só. E ele falou isso no plural, porque a igreja havia entendido isso também no plural, quando ele falava daqueles apóstolos que estavam com ele também. Mas pensa nessa questão: eu prefiro ser abandonado do que deixar vocês abandonados. Eu vou enviar Timóteo a vocês, porque vocês precisam desse conforto, desse consolo. Eu preciso de companheiros no ministério, dependo de companheiros no ministério, mas vocês precisam do evangelho renovado. Eu preciso confirmar, eu preciso saber como é que estão vocês. Então é alguém que pensa muito mais no outro, ou na igreja, do que nele mesmo. Queridos, a terceira marca que nós encontramos nesse texto hoje é que o apóstolo, o pastor amado, o pastor que ama as almas a quem ele serve, é alguém que envia um consolador, assim como Jesus fez. Eu vou
e eu vou enviar um outro Consolador. Ele é Consolador também, né? Mas enviarei um outro Consolador a vocês. Paulo envia o Consolador, Timóteo. Sabe, quando a gente vê uma situação que você não pode ir, como seminarista, como pastor, como presbítero, procura alguém, liga para alguém, seja substituído por alguém, mas mande alguém que saiba consolar a igreja. Se você não pode, permita que aquela pessoa seja confortada, consolada por meio de um consolador, de alguém. Então, o pastor preocupado, ele faz isso. Ele viaja o quanto for necessário para confortar, para consolar, e quando não pode ir, ele envia um consolador também para confortar e para consolar aqueles irmãos. E é diferente, irmãos, de muitos itinerantes que tem por aí afora. Pregadores porque Paulo também era um missionário itinerante, era um apóstolo enviado para pregar e plantar igrejas, mas não fixava a residência numa determinada cidade. Ficou, por exemplo, em algumas 2 anos, 3 anos, mas não mais que isso, não está registrado que ele tenha passado mais que isso numa cidade, pregando a palavra e ensinando o evangelho. Mas alguns pregadores itinerantes plantam e desaparecem, somem. O amor que Paulo tinha para com a igreja é enviar um companheiro, um irmão em Cristo, um ministro, um servo, um diácono, um servo do evangelho, um obreiro encorajador, para confirmar e exortar aqueles irmãos, um pastor de fato, como foi Timóteo. A quarta marca que nós encontramos de um pastor que ama as suas ovelhas, ama as almas da igreja a quem ele serve, é que esse pastor ajuda aquela igreja a enfrentar as tribulações. Ele está dando palavras ou pregando o evangelho de modo que aquela igreja receba toda a instrução e seja fortalecida para enfrentar as tribulações. Por isso Paulo fala para aqueles irmãos não terem inquietações, não ficarem ansiosos, não ficarem demasiadamente preocupados, porque foi para isso que a igreja foi chamada, para sofrer, porque vivem piedosamente em Cristo Jesus, e assim será perseguida. Ou como o Senhor falou, e nós já falamos aqui essa noite, no mundo vocês passarão por aflição, mas tende bom ânimo. As tribulações trazem sim um risco grande para a fé da igreja. As tribulações trazem sim um risco grande para aquele que é pequeno, para aquele que está começando a caminhada na fé, ou para um crente imaturo também, que mesmo caminhando há mais tempo na fé, tem necessidade de tomar de novo um leite espiritual, ser alimentado de papinha espiritual. Então a tribulação pode trazer um grande prejuízo, e por isso o pastor de almas que ama a igreja a quem ele serve, está cuidando de ajudar essa igreja, esse irmão, a enfrentar a sua tribulação. A quinta marca de um pastor de almas preocupado com a igreja, que se preocupa com o bem-estar da igreja mais do que o seu, que manda um consolador quando não pode ir, e que ajuda essa igreja a enfrentar tribulações também, é um pastor que tem muita gratidão, muita alegria, quando percebe a firmeza da fé da igreja. Ele elogia a igreja publicamente, ele elogia a igreja diante dos concílios a qual ele pertence. Ele diz dessa igreja, que essa igreja de fato traz muito consolo e muito conforto ao seu coração. Então é um pastor que está sempre grato a Deus pela firmeza da fé da igreja a qual ele serve. A sexta marca desse pastor que ama a igreja é que ele deixa a igreja saber que ele também é humano. Dr. Hernandes Dias Lopes diz que Paulo mostrou a sua vulnerabilidade. É muito difícil isso, irmãos, porque para a gente entender o momento certo de falar para com a igreja a respeito das nossas deficiências e das nossas limitações, você precisa também ter uma contrapartida de maturidade do outro lado para ouvir. Então, para um pastor é muito difícil ele confiar ao ponto de contar para a igreja, para alguém, para algum líder a respeito das suas deficiências, das suas limitações. Mas é preciso encontrar alguém, irmão. É preciso encontrar uma pessoa tão madura suficientemente que possa saber que você sofre tentações, possa saber que você também tem tribulações, tem algumas limitações. Paulo fala com aqueles irmãos: vocês sabem que apesar das nossas privações, lá no final do versículo 7, apesar de todas as nossas privações e tribulações, agora nós vivemos. Ou seja, eu estava triste. Então é alguém que falou assim: eu sofro tristeza. Lembra em Atos, quando ele fala que tomou ânimo, recobrou o ânimo? É até uma pergunta lá dos retiros antigos da igreja, da escola bíblica dominical: o que Paulo tomou nas 3 vendas, ou em 3 vendas, né?
era uma brincadeira que se fazia, e as pessoas ficavam, tomou, o que ele bebeu, né? Pensando que era bebeu. Não é porque uma das versões, eu creio que a corrigida, diz, Paulo tomou ânimo, ou recobrou ânimo, num lugar chamado Três Vendas. Quando é que ele recobrou ânimo? Quando ele viu os irmãos foram até ele, a igreja conforta, a igreja anima, irmãos animam irmãos. Então Paulo sempre se animava quando tinha algum abatimento. Ele estava abatido. Para alguém ficar reanimado é porque estava bastante triste, né? Estava começando a desanimar. E veja que não era pouca coisa que fazia o apóstolo Paulo desanimar. Ele falou sobre isso muitas vezes, dizendo que foi afligido muitas vezes, apanhou publicamente muitas vezes, fustigado de várias muitas vezes, preso muitas vezes, foi apedrejado algumas vezes, ficou como morto fora da cidade outras vezes, recebeu 4 quarentenas menos 1 dos romanos certa vez, e Paulo sofria e disse ainda, além do sofrimento exterior, de perseguição, de fome, de tribulações, também tem o peso do ministério, a preocupação para com as igrejas do Senhor. Então Paulo deixava claro as suas limitações. Que o Senhor nos ajude como liderança a nunca parecer super-homens, fortes demais, autossuficientes demais. Certa ocasião, um pastor das igrejas do nosso presbitério, ao pregar os primeiros sermões na igreja, se referiu a ele como um pecador. Quando ele disse, olha, nós como pecadores, eu pecador como vocês, um filhinho assim, mexeu com o pai e a mãe e falou assim, nossa pai, é o primeiro pastor que sobe no púlpito e fala que ele é pecador também. A dificuldade não é apenas aquele pastor ter pronunciado que é um pecador, a dificuldade é imaginar quantos líderes passaram ali, quantos evangelistas e pastores passaram naquele lugar e nunca se identificaram com o pecado, com a tribulação, com as privações, com as tentações que a igreja também sofre. A 7ª e última marca que nós encontramos nesse texto, tem outras, mas aqui eu identifico aqui mais claramente, é que o pastor de almas ora, mas não é uma oração qualquer, é uma oração insistente pela igreja a qual ele está servindo. É interessante, vou voltar a falar do trabalho, porque quando você está trabalhando sufocadamente num serviço braçal, exceto os mais crentes, dificilmente você lembra de orar. Paulo orava constantemente pela igreja. Então ele orava enquanto trabalhava, enquanto fazia tendas, porque ele fala, dia e noite, incessantemente, eu rogo a Deus por vocês, eu oro por vocês. Ele fala isso para todas as igrejas, e eu não creio que Paulo está falando mentira. Eu creio que é o que ele fazia, porque toda vez que ele escreveu, ele estava rodeado de testemunhas, de apóstolos, e ele mandava isso para a igreja que conhecia muito bem a sua vida de oração. Então, um pastor que ama a sua igreja, ele ora por sua igreja. Paulo orava orações de súplicas, mas também orava orações de gratidão diante de Deus por tudo que Deus tinha feito naquela igreja em Tessalônica. Paulo orava para aqueles irmãos serem achados em amor, em comunhão, e que esse amor e comunhão crescesse, como nós já falamos, e também orava para que na vinda do Senhor aqueles irmãos fossem encontrados em santidade. Sabe, queridos, santidade aqui que Paulo orava suplicando a Deus, também tem a ver com aquela santidade não exterior apenas, que se mostra na vida externa, porque pareceu-nos muito santos aqueles fariseus, saduceus e escribas do tempo de Jesus, parecia muito religioso e muito perfeito diante de Deus exteriormente, mas o Salvador, o Redentor, o Rei dos Reis, o Deus Filho, conseguia ver além do que os homens veem, conseguia olhar aquilo que os homens não podiam olhar. E o Salvador do mundo olhou para o coração daqueles fariseus, olhou para dentro daqueles homens saduceus e escribas, e ele viu podridão, ele viu pecados encobertos ali, e ele os chamou muitas vezes de raça de víboras, e ele os chamou muitas vezes de sepulcro caiado, bonitos por fora, mas podres por dentro. E ele disse que aqueles homens pregavam que não viviam, e também disse que aqueles homens colocavam fardos sobre a igreja que nem mesmo eles eram capazes de suportar. Então, queridos, que Deus
nos permita ser pastores assim, líderes assim, que tenha um comprometimento com aquele evangelho fiel, genuíno que nós pregamos, que sejamos praticantes desse evangelho em primeiro lugar, tenhamos em nossa própria vida uma busca pela santificação pessoal, uma vida de oração, e oremos pela igreja a qual o Senhor nos confiou, para que essa igreja também caminhe em santidade, em amor e aumente cada dia a comunhão. Agora, na oração final, eu quero que você, ao orar, você que é pastor, evangelista, seminarista e presbítero, se pergunte: a igreja de Cristo Jesus, a qual Ele me confiou, é a minha maior preocupação o dia todo? Nós temos nos dedicado a essa igreja da maneira como Deus quer que nós tenhamos a dedicação? Temos pregado fielmente o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a essa igreja? Temos orado por essa igreja para que sua fé seja alicerçada cada dia mais, orado por sua comunhão, orado para que o tentador não confunda os irmãos a quem nós servimos? E para a igreja que aqui está, não sendo um oficial, um presbítero, um seminarista, nem um pastor, nem um evangelista, mas a igreja toda do Senhor Jesus, possa orar agora e perguntar diante de Deus: estou eu vivendo em santidade até que Cristo volte? Estou eu preparado para o retorno do meu Senhor? Eu sequer tenho expectativas da volta do meu Senhor? Eu tenho fortalecido o meu coração pela palavra do Evangelho? Vamos orar e assim que Deus nos abençoe para vivermos essas verdades que nós aprendemos nessa semana até aqui e que aprenderemos ainda no restante da semana teológica. Oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, eis tua palavra exposta, o Evangelho do Senhor. Que cada um de nós, Pai, tenha feito essas perguntas e continue fazendo, refletindo sinceramente sobre nossa vida, sobre o nosso comprometimento para com a igreja, aqueles que são líderes, o amor, a oração, a intensidade da dedicação, e como igreja, todos nós possamos pensar se estamos de fato em busca da santificação, até que o Senhor venha, em busca de uma vida de comunhão, de amor, que o Senhor mesmo promove no meio da igreja, até que o Senhor volte, e que se estamos de fato tendo expectativa da volta do Senhor, dizendo como o Senhor mesmo nos ensinou: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com a tua palavra, em nome de Jesus, amém.